Saudações, mestres. Eu vos saúdo num vetor de um amor incondicional. Senhoras e senhores, para aqueles que me acompanham, dentro da sequência das aulas que eu venho passando, nessas videoaulas, quer dizer, na videoaula passada eu mencionei que o próximo capítulo seria a sombra da criação futura. Então, dentro desse objetivo de passar para vocês, o que é a comunicação da luz, o que é conhecer Deus, eu então vou passar hoje o capítulo A Sombra da Criação Futura. Desde o primeiro sopro de Deus, no princípio de todos os mundos, foi determinado que a criação existiria dentro de um ritmo de expansão e contração. No final, chegaria o tempo em que o universo físico cessaria sua expansão, passando a contrair-se. Os hindus referem-se a esse processo como inspiração e expiração de Brahma, o processo pelo qual Deus expira toda a criação e, depois, inspira novamente. Nesse ponto do tempo linear, estamos muito próximos do meio do ciclo, devendo, em breve, alcançar o exato ponto médio entre a inspiração e a expiração de Deus. O universo iniciou essa aproximação quando os organismos unicelulares emergiram na Terra, mas o centro exato ainda está por ser atingido, devendo coincidir com o que tem sido chamado da segunda vinda do Cristo. Então, aqueles que me acompanham nessas videoaulas ouviram, então, nos capítulos anteriores, a minha referência, a analogia entre o Criador e as criaturas, entre o Criador e as coisas criadas. Então, qual era essa analogia? É uma palavra indígena que diz que tudo que é criado, tudo que tem nome, é o tonal. Tudo que não tem nome, o incriado, a energia que perpassa todo o universo, é o nagual. Então, é tudo aquilo que não tem nome. Então, nesse processo de inspiração e expiração de Brahma, é o mesmo processo que acontece com os seres viventes. Então, quando nós respiramos, aspiramos, expiramos. Então, neste processo de inspiração e expiração meu, no momento em que eu paro de aspirar para inspirar, esse momento para os meus átomos, para os meus elétrons, prótons e nêutrons que envolvem os átomos, foi uma imensidão de tempo. Para mim foi apenas alguns segundos. Então, este momento de inspiração e expiração do Criador, que é o corpo que abarca, que abrange todo o universo, este momento então são milhares de anos para nós. Mas o momento do cessar da inspiração, da aspiração para a inspiração, estamos chegando neste ponto exato. É justamente o ponto em que, neste momento, o Criador observa as suas criaturas. É um intervalo de não tempo, nem expande e nem contrai-se. Então, neste momento exato do pêndulo, é o momento que o Criador volta-se todas as suas atenções para as criaturas. Então, as Escrituras Sagradas referem-se a este evento como sendo, a Bíblia diz que é a volta do Cristo. Os hindus dizem que os céus vão se abrir. Então, nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nós encontramos nas culturas de vários povos da antiguidade e do presente, toda uma referência a este grandioso evento cósmico, de proporções incalculáveis por nós. Então, nós temos que nos prepararmos para este evento, porque é o momento em que
O Criador está observando a criatura, com as suas atenções voltadas para as suas criaturas. Então é o momento em que nós podemos ver Deus face a face sem estarrecer. É o momento que nós podemos absorver toda a divindade para nós. Quando qualquer sistema vibratório inverte a direção de seu movimento, tal qual o pêndulo ao chegar no ponto máximo de seu balanço, há um momento de total repouso, antes da retomada do movimento em direção oposta. Como repouso ou total cessação de movimento representa o oposto do tempo. No exato momento de sua ocorrência, existe um microintervalo de não tempo, um momento de eternidade. É o mesmo intervalo de não tempo que ocorre muitas vezes em cada segundo, à medida que os átomos do mundo físico vibram para lá e para cá. Então, volto de novo, né, a fazer referência a videoaulas passadas, aonde eu trouxe aos senhores ao conhecimento de que todo ser saudável tem um mecanismo de atuação dentro da matéria. Ele oscila como um átomo. Eu acho que é do conhecimento, né, de todos, que o átomo ele não tem um ponto certo de apresentação. Ele ocorre a sua materialização intermitentemente em vários pontos e momentos, em intervalos de tempo. A sua materialização ocorre em intervalos de tempo. E eu, né, nessas aulas passadas, né, trouxe o conhecimento até, né, todos que me acompanham, dessa oscilação que, mesmo ser encarnado, ele precisa, para funcionar de maneira saudável, dessa oscilação, ou seja, voltar a sua atenção à divindade e trazer a sua atenção à matéria. Nessa oscilação, ele alimenta o seu espírito. Quando o espírito volta-se à divindade, ele recebe o alimento de Deus, da divindade. Quando ele volta-se para a matéria, ele precisa do alimento físico, sólido, para se sustentar. Então, o ser saudável, como já expliquei nas aulas passadas, necessita desta oscilação, como um átomo. Mas esta oscilação, ela faz presente desde a micro, né, forma de vida, que seria o átomo, até o universo, que seria o corpo de Deus. Então, esse inspirar e expirar é um procedimento cósmico, do macrocosmo ao microcosmos, este movimento. O que acontece quando o universo cessa sua expansão e inicia a contração? O que acontece quando um cosmo inteiro chega ao ponto exato de mudança direcional e alcança um momento de repouso absoluto? Em breve, nós teremos a oportunidade de observar, pois esse evento está à frente no nosso tempo linear. Proporcionará a abertura para a emergência de algo incompreensível. Antes de falarmos da natureza dessa ocorrência e das implicações que ela encerra para os seres humanos, consideremos ainda que, resumidamente, como era a natureza antes da queda. Então voltamos de novo, né, a tão mencionada, né, queda, o que relata as Escrituras, né, quando o ser humano, num estado de graça, no estado de graça, né, no estado de divindade, ele cai, né, perde esse estado e volta-se exclusivamente para a matéria. Então, no momento que ele passa a ter como eu absoluto, como Deus, o seu ego, ele passa a cair dentro do universo apenas material, de separação. Então, esse evento ele vem acontecendo ao nosso redor diariamente. Diariamente o ser humano esquece que, para mim estar falando com todos vocês, é Deus em ação. São os átomos de energia que eu uso do Criador
para falar, movimentar-se. Então, qual é o verdadeiro o funcionamento saudável do ser humano? É ter a plena consciência deste evento. Então, quando o ser humano está plenamente consciente deste evento, ele passa a oscilar naturalmente entre a divindade e a materialidade. Hoje, a maioria dos seres não consegue essa oscilação e vem descendo nos planos da matéria num sentido aspiralado, descendo cada vez mais. Mas chega ao ponto em que ele tem que acordar e fazer todo o processo inverso para dissolver as camadas de matéria que ele construiu ao seu redor, na sua atmosfera. Mas esse evento, senhoras e senhores, ele, dentro desse evento, né, do inspirar, do tempo de expansão e contração, né, onde eu já mencionei que será a atenção do Criador estará voltada para a criação, para a sua criação, todos os seres terão uma energia, terão uma condição de reverter todo esse processo de queda de uma maneira muito mais fácil. Então é o momento mencionado nas Escrituras em que os céus descerão à terra, Cristo voltará de novo. Então toda essa maneira alegórica de se falar é justamente para explicar esse evento. O período de não tempo, de intervalo entre a expansão e a contração. O momento em que Deus focaliza toda a criação. Então ele projeta-se em toda a criação. Ele traz a sua energia, a vida a toda a criação. Porque o que vivemos hoje, senhores, ainda não é a vida plena. Ainda não estamos encarnados plenamente. Já visto, acho que todos sabem, do nosso uso incompleto da nossa própria consciência física, né? Onde sabemos que usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Toda a história biológica deste planeta tem sido apenas uma sombra projetada sobre a matéria pela sua aproximação. É a maneira pela qual as pedras, a água, o ar responderam à sua primeira presença. Pois você é a própria vida. Você é o que jaz além de toda a realidade, além de todas as tendências materializantes, além de toda a limitação de tempo e de espaço. Sua consciência é infinita e eterna. Pode residir nas limitações da matéria e perceber através de quaisquer sistemas filtrantes que então você escolha. Mas quando em funcionamento saudável, não está acorrentada ou limitada por esses sistemas. Usa-os apenas como instrumento de percepção, exploração e aventura. Então, que ser maravilhoso somos nós, capazes de expandir-se, contrair-se, entrarmos em qualquer planeta, sairmos de qualquer planeta com a nossa consciência, com o nosso desdobramento mental. Nós somos capazes de interagir com qualquer forma de vida, desde que estivermos em funcionamento total e harmônico. Essa é a capacidade do ser humano. O ser humano, na verdade, ele tem a capacidade, ele é como nós chamamos de a energia catalisadora. Ou seja, Deus cria todo o universo, com toda a forma de vida, e nos dá a condição de ser o fermento da matéria. Ou seja, aflorar com a nossa energia vida, aflorar tudo que existe na matéria. Essa é a função do ser humano, dar vida. Mas, volto a dizer, quando estiver em funcionamento saudável. Se os limites do tempo e do espaço
Você é um com o Criador. Nós somos um com o Criador. O tudo que é a fonte. Mas, quando sua consciência se movimenta no contexto de um universo manifesto, você passa a ser o Filho, o Cristo. Então vejamos bem. Sem os limites do tempo e do espaço, você é um com o Criador. Então eu sou Deus em ação. Eu sou. Quando eu tomo a consciência de que não existe separação entre mim e o Criador, e não existe separação entre mim e todas as criaturas, então nós somos irmãos, nós somos um só. Então, perdendo esses limites, eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso ser um com todas as criações no universo. O tudo que é a fonte. Mas quando sua consciência se movimenta no contexto de um universo manifesto, ou seja, quando eu não estou mais no Nagual, quando eu não estou mais no universo onde tudo é e não tem nome, quando eu estou no universo manifesto, ou seja, no tonal, sim, aí eu sou o Cristo. Na verdade, nós somos todos o Cristo. Nós somos a divisão em milhares de seres do Cristo cósmico, que uma parte se divide e encarna em milhões de seres. A outra parte mantém-se incólume como o guardião, mas todos somos partes de um só, o Cristo. Como a gota de água do mar e o oceano. Ambos são uma coisa só. Você passa a ser o Filho, o Cristo. Em essência, você é o relacionamento entre espírito e matéria, o mediador, a ponte, o meio pelo qual o Criador se relaciona com a criação. Você é vida em relação ao planeta Terra, eternidade em relação ao tempo, infinito em relação ao finito. Embora no presente veja a si mesmo como uma espécie separada e fragmentada. Olha só. Nós somos, na verdade, ludibriados pela existência no mundo de terceira dimensão. Ou seja, eu enxergo a mim e um outro ser, seja uma árvore, seja um outro ser humano. Então, essa aparente separação provocada pelo mundo de terceira visão me dá a mesma compreensão com relação ao Criador, onde os seres humanos mantêm uma consciência de separados, porque não conseguem enxergar o espaço de vida que existe entre mim e outro ser humano, entre mim e uma árvore, e que a mesma composição de átomos de luz, de energia daquela árvore, daquele outro ser, é a mesma que compõe a minha matéria, e é a mesma que compõe o espaço de uma matéria para outra. Então, nessa visão deturpada de terceira dimensão, eu enxergo as separações, eu enxergo os indivíduos, aonde isso tudo é apenas uma ilusão de uma dimensão. O ser humano consciente é aquele que consegue enxergar apenas a energia de Deus em tudo, Deus em ação em tudo e nele mesmo. Então, nesse momento, ele oscila entre o Criador, e no outro momento, ele oscila em si próprio, quando ele se vê como uma criatura. Você, de fato, é um ser único, integrado, que participa da plena consciência do Criador, quando está na criação. Você é trazido à expressão viva e focalizada pela maneira como o tempo e o espaço, matéria e energia, mar e pedra reagem à sua presença. Ele fala aqui de uma maneira bem alegórica, mas real. E eu vou trazer um exemplo do que seria essa realidade. Eu acho que muitos de nós já passaram por uma rua
onde você, embora sem saber se reside ou não alguém em uma casa, você olha e diz assim, aí não mora ninguém. Porque a sua percepção, você percebe que ali não tem vida. Ninguém habita aquela casa. E aquela casa está vazia, sem vida. Mas se morar alguém naquela casa, vocês ao passar vai saber que reside alguém ali, que existe energia da vida. Então nós damos vida a tudo. Nós criamos jardins, nós criamos plantações, nós criamos tudo. Criamos o bem e criamos o mal. O único problema ainda do ser humano é enxergar-se de maneira separada de toda a natureza, de todos os outros seres, de todo o universo. E não aplicar esta consciência do Criador em tudo. Como Cristo, como a única consciência gerada pelo Pai, você recebeu um número considerável de qualidades extraordinárias. Pode expandir-se e contrair-se de acordo com o foco de sua atenção. Você é bastante grande para abraçar toda a criação, embora bastante pequeno para adentrá-la. Seu Pai Criador também permeia a criação, mas de outra forma. Na sua imensidão, ele a envolve. Seu ser satura o universo físico, todas as estrelas, o Sol, os planetas do seu sistema solar, as longínquas galáxias, mas ele conta com você como seu foco. Você é a sua especial atenção. Como foco da atenção do Criador, você esteve vagando na criação durante bilhões de anos, expandindo-se e contraindo-se, entrando e saindo desta e daquela galáxia, deste e daquele sistema solar. Por onde passa, você vê a matéria que seu Pai criou. Você observa as muitas e maravilhosas formas que ele toma. Os poderosos sóis, os gigantes rubros, os anões brancos, as vastas galáxias em espiral, os quasares, os buracos negros, os buracos brancos. Observa as incríveis contrações do tempo e do espaço, que ocorrem nos vários campos gravitacionais que você atravessa. Nota os planetas, as luas, os asteroides e os cometas, que circulam dentro de cada sistema solar que você visita. Ao léu, você segue o representante do Pai, a atenção do Pai, deleitando-se nos mundos de forma trazidos para a existência. Meus irmãos, este é um capítulo, né, que vai depender de um pouco mais, né, de mais uma videoaula para ser explicado, trocado um pouco mais a miúdo, né, aonde numa próxima, né, videoaula, após terminarmos esse capítulo, o próximo será um intervalo, o próximo capítulo, um intervalo de não tempo, aonde será o quarto capítulo, né, dessa série de 11 capítulos, conforme eu já, né, mencionei para todos vocês. Meus irmãos, eu vos saúdo um vetor de um amor incondicional e deixo com todos vocês meu coração, minhas palavras e meus pensamentos.